pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para você que está chegando agora, muito bem-vindos. A todos que estão sempre comentando, que se inscreveram já no meu canal, muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como cuidar de uma suculenta logo após comprar ela, né? Se você comprou ela numa floricultura, num garden ou no supermercado, como você deve proceder para ter sucesso no cultivo da sua planta. E isso, claro, pessoal, para quem está começando agora, né, que não tem experiência nenhuma com planta, que não sabe ainda como deve proceder. Então, se você comprou uma plantinha, ela vem assim nos vasinhos, né, bonitinha, no substrato que eles colocaram lá no cultivo deles. Ela chega muito bonita, geralmente a gente compra plantas muito bonitas. Mas o que acontece, pessoal? Esse substrato com a gente, as plantas não duram muito tempo. Raramente a gente dá sorte, né, desse substrato continuar passando nutrientes para suas plantas e ter sucesso. Eu faço assim, quando eu chego, eu troco o substrato delas, o vasinho se você interessar em deixar no mesmo vaso, você deixa, porque geralmente eles vêm um vaso bonitinho, né? Igual tá aqui esse vaso, essa suculenta pode ficar nesse vaso por um longo período ainda. É um vaso novo, tá bonito, né? Ela não é de porte grande. Se ela fosse uma suculenta de porte grande, assim que chegar as folhas na lateral aqui, a gente deve trocar. A gente deve observar o tamanho do vaso, né? A roseta ficou do tamanho do diâmetro da boca do vaso, aí é o momento da gente fazer a troca. Mas se isso não está acontecendo, você deixa no mesmo vaso e troca esse substrato, porque a planta já vai ficar num novo ambiente, né? Ela vai adaptando ao seu novo ambiente. Você troca o substrato dela e coloca ela nos primeiros dias, pessoal, na sombra ou um pouquinho do sol da manhã. Não devemos colocar a planta direto no sol, um local que vai pegar sol o dia todo, porque essa planta, geralmente elas vêm com um miolinho muito claro, sabe? Essa parte aqui, ó, da roseta, do miolo da roseta, costuma vir muito esbranquiçado. Se você colocar no sol, ela vai queimar, né? Ela vai queimar, tem que passar por um longo processo de adaptação, pode levar uns 15 dias ou mais, de acordo com o tempo que você vai ter disponível, né, para estar colocando essa planta no sol. Então, o que eu recomendo, pessoal? Chegou, você troca o substrato, retira todo o substrato, tira só as raízes mesmo, ela com as raízes, limpa tudo e coloca no seu substrato. Se você ainda não sabe fazer substrato, eu tenho aqui vídeo no meu canal falando sobre o meu substrato. As minhas plantinhas não tem problema nenhum com ele, pessoal. São plantinhas muito bonitas, as minhas plantas estão crescendo muito bem. Então, ficando bonitas, né, saudáveis, então não tenho problema com ele. Se vocês quiserem fazer o mesmo substrato que eu tenho aqui, não precisa necessariamente ser o mesmo, mas só para vocês terem uma ideia, né, de como montar um substrato, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês estar conferindo aí se vocês, né, se interessar. Então, pessoal, o que acontece? Eu falo isso para a gente tomar cuidado quando comprar uma plantinha, porque já aconteceu comigo de eu comprar uma planta. Eu comprei na época, foi até uma Fantôme. Eu comprei essa Fantôme, ela estava muito bonitinha, a roseta dela estava grande, ela estava até saindo um galinho do lado, sabe? Estava bem bonitinha. Eu trouxe ela para casa e nessa época eu estava começando também, não sabia cuidar das plantas ainda, eu não sabia que teria que trocar substrato para estar conferindo, né, a situação das raízes. E eu trouxe ela para casa, deixei na janela, estava tomando o sol adequado, o sol da manhã, tá? Quando eu fui observando ela, pessoal, ela estava ficando opaca, com as folhas murchas. Eu observando, falei, só pode estar podre. Eu pensei que ela poderia estar podre, então eu retirei ela do substrato. Quando eu fui olhar, tinha uma lagarta. A lagarta estava comendo o caule dela todinho por dentro. Ela entrou bem nas raízes e estava subindo, já estava chegando na roseta dela, pessoal. Estava uma judiação. Ela comeu ela todinha por dentro. Então, se eu não olhasse, eu ia perder a planta. O que eu fiz? Eu peguei, recortei, né? Tirei ela da terra, fiz a decapitação dela.
Na época eu não sabia nem o que era decapitação. Eu estava buscando, pesquisando sempre, né, justamente para poder saber o que fazer para socorrer minha plantinha. E achei no YouTube mesmo que eu poderia decapitar, que eu salvaria ela. Então eu fiz o procedimento direitinho, recortei, coloquei no substrato seco, que é importante, pessoal, quando você fizer uma decapitação de uma planta também, colocar ela num substrato seco para ela poder cicatrizar, né, e não apodrecer, porque se você cortar ela também, ela é suculenta, ela tem uma reserva muito grande de água. Se você corta, coloca no substrato molhado, pode acontecer de ter fungo e pode acontecer também dela apodrecer, simplesmente pelo fato de ter muita água no caule cortado, né? Então, eu cortei, fiz o procedimento certinho, sobrou as folhas que estavam abaixo do caule que já estava comprometido. Eu cortei, eu tirei as folhas e coloquei para nascer mudinhas. Eu consegui ainda salvar e demorou muito, pessoal. Eu não sei porquê. Parece que quando a gente está começando, as plantas, elas também. Eu não sei o que acontece. Quando eu comecei a cultivar suculentas, elas demoravam mais a desenvolver. Elas demoravam muito. Eu não sei se é a ansiedade da gente, né, de ver uma planta bonita logo, mas eu percebi que, nossa, essa fantôme demorou uma eternidade para crescer. A roseta dela ficou lá, enraizou e demorou demais para crescer. Só que agora eu não tenho trabalho nenhum mais com fantôme. A fantôme eu só encosto lá no substrato, já enraizou, já está crescendo, né? Igual tem o vídeo aqui no canal também de como eu montei uma bacia de fantôme. Vocês podem conferir aí também se vocês quiserem. A fantôme, ela enche uma bacia muito rápido. E nessa época eu tava só com essa rosetinha e deu trabalho, pessoal. Vamos poder ver ela grande, ver ela bonita, né? Então, para quem tá começando, precisa observar todos esses critérios que tem que fazer com ela. Temos que tomar muito cuidado para ir no passo a passo, olhar o substrato, a drenagem. Nunca esqueça de colocar a drenagem no fundo do seu vaso. Comprou o vasinho assim, ó, fura ele, se você não vai deixar no mesmo vaso. Você fura, coloca a drenagem, pode ser isopor. Eu tô sempre falando isso aqui no meu canal. Quem quiser conferir aí, eu sempre falo sobre a drenagem com isopor, porque ela deixa o vaso bem leve, né? É claro que nem sempre a gente tem isopor, pode ter carvão, pode ser caco de telha, de tijolos ou brita, o que vocês tiverem no momento, coloquem, porque é muito importante a drenagem. Essa parte da drenagem é um ponto principal. Colocou uma drenagem boa, coloca um substrato também bem drenado, um substrato que não vai para a água, você vai ter sucesso na sua plantinha. Então, não esqueça nunca de trocar o substrato quando você comprar a sua nova plantinha para a sua coleção. E aguardar aos poucos. Você coloca na sombra nos primeiros 15 dias, vai esperando. Quando vocês verem que ela já tá... Ela mostra pra gente, pessoal, que tá bem. Essa planta aqui, por exemplo, ela foi plantada recentemente. Tá vendo? O aiônio, né? Ele tá fechado. Quando ele voltar as folhas para baixo, eu vou ver que ele já adaptou, ele já está adaptado aqui, ele já ambientou. Esse aqui foi recém-comprado também, é novo aqui na minha coleção. Então, depois eu vou até fazer vídeo, pessoal, sobre os meus aiônios. Então, o que acontece? Eu tô percebendo aqui, olha, tá fechadinho a folha dele, né? Ele passou esse procedimento. Eu mudei de substrato, coloquei nesse substrato aqui, que é o meu substrato. Então, ele ainda tá clarinho, mas a cor dele assim, porque ele não tava no sol extremo, né? E tá bem novinho. Eu vou colocando aos pouquinhos. Ele não pegou sol nenhum hoje, ele ficou num local totalmente claro, recém-plantado, né? Tá na sombra. Vou continuar uns 3 dias. Eu molhei ele sim, porque ele tava com raízes, né? Ele já tem raízes e ele tava bem seco. Eu coloquei no substrato completamente seco. Então eu já molhei ele hoje sim. Não tem problema algum, pessoal. O substrato tá bem drenado. Eu molhei ele precisava de água, né? Então ele tem uma pequena reserva. A folha do aiônio é muito fina. Então ele não tem uma grande reserva de água. E também não gosta de sol extremo. Então, ele tá na sombra e eu vou colocar ele aos poucos. Na próxima semana já vai ganhar o solzinho da manhã.
E o solzinho da manhã vai caminhando, né? Um pouquinho mais, mas ele também não vai para o sol extremo da tarde, não. Mas o sol da manhã, ele vai tomar. Nos primeiros dias, assim, 2, 3 dias, nada de sol, né? Para não estressar mais a planta e a planta não sofrer. Então, pessoal, no vídeo de hoje era isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o joinha para mim, que é muito importante. E comentem aí se vocês estão começando, né? Se vocês estão aprendendo alguma coisa com meus vídeos. Eu vou ficar muito feliz em saber que pude colaborar um pouquinho, né? No cultivo de vocês. E até o próximo vídeo. Me aguardem, pessoal. Tchau. Fiquem todos com Deus.